Mais tarde quisermos estender, seja um auxílio emergencial, qualquer coisa, é um dinheiro que vai faltar para a saúde mais. Uma ilusão achar que você consiga impedir fake news por decisão judicial. Esse Supremo Tribunal Federal sempre atuou na defesa das liberdades, da liberdade de imprensa e de uma imprensa livre em vários dos seus julgados. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Hoje nós vamos falar sobre a intenção do governo de contrair empréstimos em dólar e sobre o inquérito das fake news no STF. E aí, Renan, final de semana agitado, né, com os protestos que já começaram na semana passada lá nos Estados Unidos, em várias cidades. Aqui no Brasil também o pessoal começou a sair de casa para protestar, né? Teve essa confusão aí com a polícia. A coisa tá esquentando. Sem dúvida, esses últimos dias cheios de notícia dessas mobilizações contra o racismo nos Estados Unidos e no Brasil também. A gente vê uma tomada das ruas nesses atos contra o autoritarismo, pela defesa da democracia, que talvez sinalize aí que a gente tenha mais ocupação das ruas nesses próximos tempos. Então, dá um pouco a sensação, olhando pro que está acontecendo nos Estados Unidos, que a pandemia, de alguma maneira, ela está servindo para exacerbar, né, conflitos acumulados existentes, tensões, né, no momento que ela exacerba desigualdades, assim como em 2008 a gente viu lá o Occupy Wall Street surgindo, né, ela acaba levando a esse impulso, né, de mobilização, de protestos, e aqui no Brasil a gente não sabe exatamente onde isso poderia dar. Agora tá claro que a Covid ela tem um impacto mesmo, né, na política mundial que ainda está muito incerto. Sim, e a tomada das ruas é uma das linguagens mais clássicas da política, né? Então, mais tempo, menos tempo, a gente vai ver as pessoas saindo às ruas, tomara que com proteção, com máscara e distanciamento, mas sem dúvida nenhuma a defesa da democracia vai exigir também atos de rua nesses próximos tempos. Laura, a gente tem discutido já nesses últimos episódios como que essa queda de arrecadação do governo, junto com o aumento dos gastos, sobretudo para auxílio emergencial e outros benefícios, isso tem demandado soluções de endividamento, e a gente comentou muito aqui, você explicou esses mecanismos de financiamento da dívida pública, e agora essa semana começou a crescer, tomar mais espaço uma ideia do governo de pegar um empréstimo externo, mais de 4 bilhões de dólares foi anunciado, porque lá fora teria juros baixos e assim o governo justificaria a tomada desse empréstimo também para diversificar as fontes. O que você acha dessa solução? Você acha que ela é realmente necessária, adequada para esse momento? Então, Renan, eu acho que essa solução, é evidente que a gente não sabe se ela vai ser realmente implementada, porque o Ministério da Economia, assim como outros órgãos e ministérios do governo, tem essa tendência de ficar veiculando medidas, né, muitas vezes contraditórias e que levam a recuos posteriormente, né? Então a gente nunca sabe com esse governo o que realmente vem, né? Quem noticiou isso primeiro foi o jornal O Globo, numa reportagem que se alega que uma fonte do Ministério da Economia teria dito que esses empréstimos já estariam em negociação junto ao Banco dos BRICS, o BID, quer dizer, várias instituições multilaterais, né? De acordo com essa reportagem do Globo, esses empréstimos externos eles seriam divididos da seguinte maneira: 9 bilhões de reais iria para o pagamento do auxílio emergencial, 5 bilhões para o Bolsa Família, menos de 3 bilhões para o Programa de Manutenção de Empregos e 4 bi para o Seguro-Desemprego. Né? Se a gente pensar que só o auxílio emergencial, de acordo com as projeções da instituição fiscal independente, levará a um gasto nesses 3 meses, ou seja, mesmo se não for estendido, da ordem de 155 bilhões, né? Esses 9 bilhões eles representam uma parcela
muito pequena. Então a gente vê que é muito supérfluo esse empréstimo. Vai ajudar muito pouco, então. Vai ajudar muito pouco. E aí quando a gente vê que vai ajudar muito pouco, a primeira coisa que a gente se pergunta é, então por que exatamente, considerando que o governo está tendo que se endividar já muito para fazer os outros gastos, né? A gente já tinha discutido isso no episódio anterior. Na verdade, e que ele está liberado para isso, né? Pelas regras fiscais. Ele está liberado pelas regras, continuam os investidores querendo dívida pública brasileira. Então, assim, investidores estrangeiros até estão em muitos casos, saindo do país em busca de títulos americanos. Então, a gente está vendo essa alta do dólar, essa saída recorde de capitais. Mas, ainda assim, o governo já tem feito leilões de títulos públicos, que é a maneira pela qual essa dívida pública é emitida, recorde, e tem encontrado compradores. E essa dívida é em moeda nacional. Então, por que o governo teria que recorrer a um empréstimo em dólar, trocando dívida em reais por dívida em dólar, que é uma dívida muito mais suscetível, né, a essas variações? Então, o dólar sobe, essa dívida em dólar sobe também. Quer dizer, sendo que o governo tem o Banco Central em mãos um volume enorme de reservas internacionais em dólar. Então, por que o governo teria que ir procurar esses empréstimos lá fora por um valor tão pequeno em relação ao que está sendo gasto? A impressão que dá, Renan, é que é um pouco, tem uma intenção política de veicular e de reforçar esse mito de que acabou o dinheiro e, em particular, de que acabou o dinheiro para benefícios sociais, né? Quando a gente vê essa associação, né, que eles estão fazendo dos empréstimos com determinados pagamentos de benefício social, fica mais clara a ideia de quase uma certa chantagem. Olha, vocês estão querendo pagar benefícios sociais na crise, mas olha o que isso vai acarretar. A gente está tendo que ir lá pegar empréstimos em dólar. Vai custar nossa autonomia perante instituições internacionais e voltar ao endividamento externo do país como havia antes, nos anos 80, com aquelas crises todas. É um pouco isso, você acha? Os empréstimos geralmente são feitos com taxas variáveis. Os banqueiros e os poupadores decidem a hora de aumentar. A escalada começou em 79. Em 81, bateu o recorde. Os juros chegaram a 21%, mais do que o dobro de antes. A dívida externa da América Latina dobrou da noite para o dia, para cobrir a inflação dos ricos. Exato, sendo que justamente o que tem tornado essa situação, e também a de 2015, mesmo a de 2008, muito distinta de situações que a gente viveu no Brasil nos anos 80, 90, é justamente o fato de que a gente hoje não está mais endividado junto a credores estrangeiros, junto ao FMI, a bancos estrangeiros, né? A maneira como o governo se endivida desde os anos 2000, né? Ela é em reais, emitindo dívida pública. A gente já fez um episódio explicando, né, esses mecanismos de emissão de dívida pública, mas é uma dívida em reais, em que o pagamento de juros também se dá em reais, né? De forma que a gente evitou, né, essas altas do dólar que aconteceram em 2008 com a crise financeira global, em 2015, no momento que também foi de muita turbulência, agora em 2020, uma forte alta do dólar, né? O real se desvalorizou, inclusive foi a moeda que mais se desvalorizou em 2020. Sim. Elas não foram capazes de provocar uma crise maior, uma crise cambial, uma restrição calote, uma falta de disponibilidade de recursos para se financiar, justamente porque a nossa dívida pública não era em dólar. Ao contrário, a gente tem mais reservas internacionais, muito mais do que dívida pública em dólar. Então, quando o dólar sobe, o governo não quebra por conta disso. E aí, de alguma maneira, reapareceu a possibilidade de voltar a ter dívida em dólar, ainda que em valor muito insignificante. Se o governo precisasse de dólar, ele teria muito mais reservas em dólar em mãos do que o que ele estaria pedindo emprestado. Mas, claro, traz na memória essa situação
que é muito distinta da que a gente está vivendo, né? E traumática, né? E traumática. Passado. E, na verdade, apesar de ser insignificante, pode abrir um caminho perigoso, né? De dolarizar e isso se aprofundar nesses próximos tempos, né? Apesar desse momento ser algo insignificante pequeno, pode acabar vir representando algo mais perigoso mais à frente, né? E eu acho que abre um precedente mesmo, ainda que não... É evidente que na prática, né, se o governo precisasse pagar esses 4 bi e mais os juros, daqui a pouco o governo poderia vender as reservas internacionais que ele tem em dólares para fazer isso. A gente tem um volume muito maior do que esse em reservas internacionais. Mas na prática isso ia significar também que a gente ia ter menos reservas internacionais. E as reservas, elas são esse colchão que dão a segurança também para os investidores que o Banco Central tem moeda estrangeira, né? Aliás, isso é exatamente o contrário da situação que está vivendo a Argentina, que estão vivendo vários países do hemisfério sul nessa crise. Ao contrário do Brasil, são países que têm dívida pública em dólar, com o FMI, com outras instituições estrangeiras, e que estão tendo que não têm reservas internacionais, que estão tendo que renegociar os termos dos seus empréstimos, porque não estão conseguindo fazer os pagamentos agora, numa situação ainda mais com fuga de capitais dos países periféricos, né? Com a situação em que os investidores estão querendo voltar com o seu dinheiro para os países centrais, para ativos mais seguros. Então, essa é a realidade de vários países do hemisfério sul hoje, e de algum jeito, se a gente começa a gastar nossas reservas internacionais e começa a justamente perder esse colchão, a gente pode gerar uma reversão nas expectativas, porque às vezes é difícil definir qual é o nível exato de reservas internacionais que deixam a gente numa posição segura. Se o mercado entende que o governo, que o Banco Central está começando a gastar as reservas para tentar segurar a alta do dólar, para fazer pagamentos de empréstimos em dólar, isso pode gerar um comportamento enfim, em que as expectativas desfavoráveis se retroalimentam de alguma forma, e aí os investidores começam a tirar mais ainda os recursos do país, isso leva a uma alta ainda maior do dólar, que é exatamente o que a gente viveu pela última vez em 99. O Brasil sofreu um ataque especulativo monstruoso. Todo dia o Brasil perdia milhões de dólares, e aquele foi um momento muito delicado, porque todo o plano real foi colocado em xeque. A crise cambial, ela surge assim, de algum jeito, os investidores começam a esperar que a moeda vai se desvalorizar, e aí eles tiram os recursos do país, e aí com isso a moeda se desvaloriza mais ainda, num certo looping, né? Que acaba levando a se esgotar o que se tem de reservas internacionais. Acho que o Brasil está muito distante desse quadro, a gente não está em risco. Inclusive o próprio Banco Central já está propondo, isso acho que é um ponto interessante, que a gente volte a utilizar como indicador de dívida pública o indicador chamado de dívida líquida do governo. O que é a dívida líquida em comparação com a dívida bruta? A dívida bruta é aquilo que o governo tem, se endividou, acumulou de dívida ao longo do tempo, né? O governo se endivida todo ano, não é só por causa da pandemia que isso está acontecendo, né? A dívida líquida, ela deduz, ela abate dessa dívida bruta aquilo que o governo tem de ativos. Então, o que é isso? O que são os ativos? As reservas internacionais em dólar, justamente, é um ativo que o governo eventualmente poderia vender para poder pagar a dívida. Então, é claro que isso altera a sua situação, né? a sua solvência, vamos dizer assim. Quando o governo dá empréstimos, concede empréstimos via BNDES, por exemplo, para empresas, isso é uma dívida para as empresas e é um ativo para o governo, porque esses empréstimos depois voltam, né, inclusive com juros, com um valor maior do que o que foi concedido. Então, no conceito de dívida líquida, você abate esses ativos na hora de considerar o que é a dívida que o governo tem, né? Sempre se utilizou como conceito de dívida pública o conceito de dívida líquida. De uma hora para outra, que foi ali no governo Dilma, mais ou menos em 2014... Os analistas começaram a usar só o conceito de dívida bruta, porque o conceito de dívida bruta ele estava subindo mais rápido, né? Quando o dólar sobe, por exemplo, a dívida líquida
do governo brasileiro, ela cai, porque o governo tem tantas reservas em dólar, reservas internacionais, que essas reservas ficam valendo mais, né? Sim. E a dívida líquida cai. Mas a dívida bruta não, né? Então, de algum jeito, esses indicadores vão sendo utilizados para criar a situação, assim, para dar sinalizar o que é mais preocupante, o que gera mais restrição, muitas vezes. E agora o Banco Central, o presidente do Banco Central do governo Bolsonaro, começou a defender que se a gente volte a utilizar o conceito de dívida líquida. O que é curioso, porque isso foi algo que o campo, vamos dizer, da esquerda apontou nos últimos anos. Então, enfim, essas coisas também mostram um pouco a arbitrariedade de alguns desses conceitos e reforçam a ideia de que há um pouco, às vezes, a intenção mesmo de colaborar com uma visão de falta de dinheiro, de que acabou, de que estamos perto do drama final, de que não há dinheiro para gastar, quando não é esse o caso. A gente tem como se endividar, e a gente já se endividava, não somos o único país a se endividar, todos os países do mundo estão fazendo isso nesse momento, já faziam isso antes. Não há razão a não ser as razões políticas para que essa reação à crise e à pandemia não seja mais eficiente, de magnitude ainda maior, né, para proteger a gente dessa crise. E nessa linha de criar uma narrativa da falta de dinheiro, sobretudo para os gastos sociais, a gente vê que sempre volta o discurso da privatização de empresas públicas, enfim, do patrimônio do Estado, para financiar gastos, e o Guedes insiste muito nesse ponto. Você acha que isso também faz parte de ajudar a criar essa narrativa de que o Estado não tem dinheiro e que é preciso vender o patrimônio? Sem dúvida, acho que isso parte do mesmo pressuposto, né? Então, se você considera que a dívida pública é um problema, que o patamar em que ela está já significa uma quebra, um calote, uma falta de dinheiro iminente, o que não é verdade. Nós vimos a dívida pública aumentar muito, vários países têm dívida pública acima de 200% do PIB, acima de 100% do PIB, já tinham antes dessa pandemia, quer dizer, não há um limite pré-estabelecido, né, para esse endividamento público. E aí, quando você fala em vender empresas estatais para pagar a dívida, que foi o discurso do Guedes desde a campanha eleitoral, né, que ele ia conseguir 1 trilhão vendendo todas as empresas e imóveis, tudo que o governo tem, quer dizer, que ele já é um número, ninguém conseguiu oferecer nenhum tipo de fundamentação para esse número. Tem cara desses números redondos, né, que são tirados meio da cartola, e que claramente não fazem muito sentido. Você nem tem, aliás, quem queira comprar esses ativos a esse valor, enfim. Mas isso alimenta, né, no imaginário essa ideia de que, olha, se o governo está quebrado, então precisa vender tudo para conseguir pagar essa dívida. Quando, na verdade, na prática, a pandemia ela deveria estar mostrando o contrário, né? Como aquela narrativa de que não tinha dinheiro para as coisas foi por água abaixo, né? Dado que a gente, ao não cumprir as regras, você passou a conseguir fazer os gastos, 155 bi, quase mais de 2% do PIB, só com o auxílio emergencial. É algo muito expressivo e que conseguiu ser pago por meio de emissão de dívida. Então ficou muito claro que não é orçamento familiar, né? Que o orçamento público funciona de um jeito muito diferente, e acho que a pandemia deveria estar servindo para mostrar isso, e não o contrário, né? E não a ideia de que precisamos, então, vender tudo ou cortar todos os salários de servidores, né? E tantas outras propostas que têm aparecido, quando na prática a gente já está fazendo os gastos com auxílio emergencial, já está fazendo os gastos a mais e não está tendo nenhum problema em obter financiamento para isso. E no próximo bloco, vamos falar sobre a repercussão e os problemas do inquérito das fake news no Supremo. Então, Renan, essa semana a gente viu voltar, né, essas operações ligadas ao inquérito das fake news, né, que já tinha aparecido em outro momento, esse inquérito que o STF tinha mobilizado, né, de alguma maneira,
para pegar essas empresas e pessoas que estariam disseminando notícias falsas ligadas ao STF. Eu lembro que isso chegou a ser muito criticado na época em que essas operações surgiram, mas essa semana, de algum jeito, porque elas pegaram pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, né, a esquerda até comemorou essas operações. Então acho que é bom a gente entender melhor o que são essas operações. Sim, esse inquérito, que é o inquérito número 4781, que foi instaurado lá em março de 19 pelo presidente do STF, né, o ministro Toffoli, ele gerou uma enorme repercussão e a questão de fundo continua sendo a mesma, né, porque entender esse inquérito pressupõe a gente também entender como funciona o sistema jurídico brasileiro, como é o nosso processo penal. E nosso processo penal, ele tem uma característica que é uma divisão das funções entre os órgãos, ou seja, quem acusa e investiga é diferente de quem defende, que é diferente de quem julga. Então, quando tem um fato que está sendo investigado, né, em geral a autoridade policial vai fazer um inquérito, isso é o inquérito, é um procedimento administrativo para coletar provas, sejam provas documentais, sejam perícias, sejam provas de testemunhas, para verificar se tem materialidade de um crime, se ele ocorreu, em que condições, que circunstâncias ele ocorreu, e a autoria desse crime. E aí, se a autoridade policial que conduz o inquérito, e aí já está uma primeira distinção, não é um ministro do Supremo, não é um juiz que conduz o inquérito, é a autoridade policial. Ela envia esse inquérito para o Ministério Público. Dentre várias funções que tem na Constituição para o Ministério Público, no campo penal a principal delas é essa, é o órgão acusador. Então aí o Ministério Público vai analisar essa documentação, esse inquérito que chegou, e ele vai oferecer ou não, se ele verificar ali os elementos, uma denúncia, e aí sim vai para o judiciário. E o juiz, ele ocupa um polo que é um terceiro, que tem que ficar equidistante, na mesma distância entre a acusação e a defesa. Por isso a ideia, e é um princípio muito caro ao nosso sistema, que é a imparcialidade do juiz. Então não é só nesse inquérito que essa questão surge. Se a gente pegar o caso da Lava Jato, que foi uma operação que justificou muita excepcionalidade, que confundiu esses lugares institucionais, né? Só lembrar da maneira como o juiz Sérgio Moro atuava quando conduzia lá esses processos em Curitiba. A Vaza Jato, né? Tudo aquilo que apareceu lá nos vazamentos. Não podemos ter um processo justo quando um juiz está colaborando e mandando em segredo um lado contra o outro e depois fingindo ser neutro. Exato, ali quando o Intercept vazou, aquela troca de mensagens, né, entre vários grupos de procuradores, o próprio juiz, enfim, mostrava um tipo de relacionamento espúrio, né, um relacionamento que não está previsto na legislação entre os procuradores do Ministério Público Federal, que são os acusadores, e o juiz responsável, o então juiz Sérgio Moro. Né, naquela época, até uma das mensagens dizia da Monique Schecker, aquela procuradora da República também da Lava Jato, ela falava isso entre os procuradores, falava, o juiz Sérgio Moro, ele tem um padrão inquisitorial, ele não está de acordo com o nosso sistema acusatório, porque o sistema acusatório é diferente do sistema inquisitorial, em que uma só autoridade é responsável por centralizar a investigação, a acusação e o julgamento. Na nossa, não. Né, a polícia investiga de maneira geral, o Ministério Público tem uma competência de investigar muito pequena, sua competência principal é acusar, e o juiz precisa olhar os elementos de prova, verificar os argumentos da defesa, para aí sim fazer um julgamento imparcial. E nesse inquérito, o grande problema é justamente esse, ele foi instaurado de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, não houve requisição de uma autoridade policial do Ministério Público, e foi instaurado, e o juiz está conduzindo, o juiz Alexandre de Moraes, que é o relator, ele conduz isso sem dar publicidade, de maneira sigilosa, e as partes que estão sendo investigadas não estão sequer sabendo dessas investigações. Mas isso é permitido? Então existe uma forma pela qual o próprio STF, que em tese é quem julga, iniciar uma investigação e acompanhar essa investigação? Isso já estava previsto? Não estava previsto.
E a única vez que isso aconteceu foi em 2019, naquele caso de transferência do ex-governador Sérgio Cabral, que colocaram algemas, né, nos braços, nas pernas dele, numa transferência dele do Rio de Janeiro para Curitiba. E com correntes nos pés, ele foi cercado por policiais federais encapuzados e reclamou da escolta. O senhor está me machucando, o senhor puder me largar? Eu não vou largar. Eu não vou largar, você é preso nosso. E o ministro Gilmar Mendes, à época, instaurou um procedimento como esse, também um inquérito para apuração no âmbito do Supremo, só que não seguiu adiante. Ele insistiu, cobrou a Procuradora-Geral da República, que era a Raquel Dodge à época, e ela não seguiu adiante porque ela disse que quem é titular da ação penal é o Ministério Público e caberia à PGR instaurar um procedimento como esse. Então, é o único precedente que se tinha no caso do ministro do Supremo instaurando um procedimento como esse. O que o Toffoli alegou na época, né? Ele fez uma portaria que tem menos de uma página, muito curta, e ele dizia que o objeto desse inquérito eram a existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante e injuriante que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Renan, esse inquérito é só sobre fake news relacionadas ao Supremo Tribunal Federal, não é sobre fake news, porque eu acho que houve muita confusão entre aquela CPI das fake news que estavam investigando o escritório lá da família do presidente Jair Bolsonaro, etc., e esse inquérito, né? Essas coisas ficaram um pouco misturadas esse ano. Exato, isso aqui diz respeito só aos membros do Supremo Tribunal Federal, as ameaças e as informações falsas e o esquema de financiamento disso, que agora está vindo à tona, em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso porque no regimento interno do STF tem um dispositivo nele que o ministro Toffoli se apoiou, e o Alexandre de Moraes também está se apoiando nele para levar adiante. Esse dispositivo diz que se tiver uma infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal, o presidente do STF instaura um inquérito e pode delegar essa atribuição a outro ministro. Ou seja, a discussão que está posta agora é se sede ou dependência do tribunal abrange essas fake news e essas ameaças feitas na internet, porque a internet não é territorializada. Então, se justificar como uma infração penal na sede ou dependência do tribunal, você consegue enquadrar nesse dispositivo regimental do STF. É o que eles alegam. Agora, há outros problemas, porque o nosso processo penal ele está regulamentado pelo Código de Processo Penal e pela Constituição, que são hierarquicamente no direito superiores a um regimento interno do STF. E esse inquérito, ele é muito amplo, não tem uma transparência, né? Em geral, o inquérito, ele precisa descrever, ele narra o fato, ele narra todas as circunstâncias. E nesse inquérito, o Toffoli não descreve nada, ele só diz isso, notícia fraudulenta, que atinjam ministros do Supremo, né? Mas que tipo de notícia? Quem fez isso, né? As pessoas são indetermináveis nesse inquérito. E o STF pode estar atuando num inquérito em que ele não tem nem competência, né? Porque se tiver pessoas com foro por prerrogativa de função, que só podem ser julgadas perante o Supremo, tudo bem. E, pelo jeito, tem outras pessoas que estão sendo alvo dos mandados de busca e apreensão que não têm esse foro privilegiado, como se diz, né, popularmente. Além disso, tem parlamentares que gozam de imunidade por palavra e voto. Então, esse fato das pessoas serem indetermináveis é um outro problema desse inquérito. Ele fica muito amplo e ele funciona como uma carta em branco que o STF pode ir mobilizando a cada momento para atingir diferentes pessoas, inclusive porque o prazo já foi vencido desse inquérito, os inquéritos têm prazo. Ninguém sabe direito o que está acontecendo, agora teve essas operações, então algumas pessoas já foram atingidas pelas operações e sabem que estão sendo investigadas, mas os defensores técnicos, advogados dessas pessoas não estão tendo acesso a nada. E aí se cria uma situação muito estranha no nosso sistema, que é um juiz que é vítima, ao mesmo tempo ele também é investigador e ao mesmo tempo ele pode vir a julgar lá na frente, o que é uma coisa muito bizarra mesmo. E eu acho que suscita uma coisa importante pra gente, né, Renan, que é claro que essa polarização, que nem é mais polarização, né, hoje os ataques à democracia, que tem muito a ver com essa disseminação de fake news, é claro que deixa as pessoas alertas, né? E aí quando a gente vê uma operação contra fake news, o campo democrático tende a apoiar, né? Mas muitas vezes sem perceber
que a gente não pode entrar no mesmo princípio de que os fins justificam os meios, que contribuíram tanto para a gente estar nessa situação agora, né? Com essa politização da justiça e judicialização da política, enfim. Então é sempre importante, né, defender que as instituições funcionem com os papéis que foram atribuídos constitucionalmente, né? Exato, né? E avaliar dessa maneira não é negar a gravidade desses fatos que estão sendo investigados, ou seja, de fato, a gente está notando a existência e há indícios já mostrando isso, tanto pela CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, como por esse inquérito que está em andamento, já está claro que há um esquema de distribuição de notícias falsas que, inclusive, ferem a honra, a intimidade de pessoas como ministros do STF e de outros políticos, e que isso tem minado a própria democracia, né? Tem ação no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, impugnando, questionando a vitória da chapa Bolsonaro-Mourão, justamente por conta desses esquemas de disparo em massa de notícias falsas, porque isso contamina o ambiente democrático, isso vicia o resultado das eleições. Então não se trata de negar a gravidade disso, inclusive porque há ameaças de morte, né? Uma série de incitação à violência, ou mesmo de tom golpista, mesmo de fechamento das instituições, o que é vedado pela legislação brasileira e pela Constituição. Então, sem dúvida nenhuma, são muito graves essas condutas que estão sendo investigadas. Mas a gente precisa, como você disse, né, compreender que no direito não há como os fins justificarem os meios. A gente tem meios hábeis para poder fazer essa investigação, para poder fazer essa apuração, respeitando os direitos de ampla defesa, de contraditório, né, para que se apure e não tenha vício formal, como aconteceu muitas vezes com as decisões da Lava Jato, que dá uma resposta imediata ali, como se estivesse realizando a justiça, e que depois são decisões com vícios que vão ser revogadas mais adiante. É evidente que o momento é de muita tensão, o judiciário tem se fortalecido e tem ocupado um papel cada vez maior, porque o executivo tem violado cada vez mais claramente e sistematicamente a própria Constituição, mas também não é possível manter um inquérito com todos esses vícios de origem, esse inquérito acontecendo e sendo manipulado pela autoridade judiciária de qualquer maneira. Então é preciso que a gente tome esse cuidado, porque não é uma combinação de erros que vai produzir um acerto aí. Renan, e parece que mesmo dentro do Supremo não há consenso, né, sobre essa forma de prosseguir com o inquérito, com a investigação. Sim, esse inquérito foi criticado por ministros do Supremo desde 2019, lá quando foi instaurado. A verdade é que, com a escalada autoritária, as várias ameaças ao Supremo, houve uma certa unificação, ou seja, vários ministros já estão saindo em defesa, em apoio ao Toffoli, ao Alexandre de Moraes e ao Celso de Mello, que tem sofrido ataques pela questão da outra investigação em relação à intervenção política na Polícia Federal, mas fato é que há questionamentos em relação a esse inquérito judiciais que estão pendentes de julgamento. O ministro Edson Fachin já liberou para julgar, ele que é relator de algumas dessas ações. Então, nesses próximos dias ou semanas, a gente deve ter mais novidades em relação a isso, para verificar se o plenário do Supremo, o conjunto dos ministros, eles validam ou não, em que medida também isso vai acontecer, né? Porque pode validar uma parte, outra não, mas como eles vão enxergar esse inquérito que está em andamento no STF, seus efeitos que vão haver. Muito legal que vocês enviaram pra gente os comentários de vocês em relação ao último episódio com Paulo Lotufo, professor de medicina da USP, que de fato foi uma aula sobre as questões de saúde pública. Quem não ouviu esse episódio e assistiu, esse episódio tá tanto como podcast, como também no nosso canal do YouTube, corre lá porque vale muito a pena. E continuem mandando as dicas e sugestões de vocês, inclusive de entrevistados e entrevistadas, pra gente conversar. E você vai comentar o que, Laura, nessa semana? Eu vou comentar aqui um e-mail que chegou pro entretantopodcast@gmail.com, do Felipe Melo. O Felipe ele é livreiro, né? E acho que a gente até já tinha mencionado aqui em algum episódio como as pequenas livrarias estão sofrendo, né, com essa crise, e a gente tem que se esforçar para comprar nas pequenas livrarias. Mas ele pergunta como o governo poderia estar ajudando
essas redes, né, que geram empregos e que são importantes para a cultura, para o entretenimento, etc. E eu acho que ele toca num ponto fundamental, porque uma das principais lacunas nessa resposta do governo à crise, né, tá justamente nessa falta de linhas de crédito e de socorro para pequenas empresas, né? A gente não teve uma resposta à altura nesse âmbito, até teve algum recurso aprovado via BNDES para crédito para capital de giro de pequenas empresas, mas isso, comparado com outros países, foi muito pequeno e insuficiente para uma situação em que a gente precisa preservar esses negócios e esses vínculos empregatícios, né, até para ajudar a gente na recuperação. E os economistas, a gente vinha criticando isso, ainda que considerando que era um problema técnico, um problema também que tinha a ver com o desmonte do BNDES anterior, mas aquela reunião ministerial que foi filmada, cujo vídeo foi divulgado recentemente, acabou dando a impressão de que talvez não seja um problema tão técnico, talvez seja algo deliberado mesmo pelo Ministério da Economia, né? Se a gente lembrar daquela fala do Guedes. Nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Eu acho que vai ficando claro que o governo gosta muito de mercado, mas talvez não tanto de concorrência, né? Gosta bastante de concentrar mais ainda esses mercados na mão de poucos. E a dica de hoje, Renan, qual vai ser? Eu quero recomendar o trabalho do LAUT, LAUT, que é o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, que é uma rede de pesquisadores e pesquisadoras que se dedicam a esse tema, né, da liberdade e do autoritarismo, e que fizeram uma iniciativa muito bacana, que é uma agenda de emergência, que no site deles vocês conseguem acessar, colocando no Google, que vai reunindo atos e comportamentos de várias autoridades estatais no Brasil que podem afetar a liberdade e a democracia durante essa pandemia. A gente já discutiu em episódios anteriores como a pandemia ela também é um pretexto para uma série de escaladas autoritárias. A gente está vendo isso acontecer no Brasil de maneira muito clara. Então é bastante interessante porque eles registram eventos de grande repercussão ou mesmo que passaram desapercebidos, mas que tem um impacto nessa erosão democrática para a gente poder pautar essas discussões desses eventos no debate público, pesquisas também sobre eles. Então é uma iniciativa muito bacana que vale conhecer. Muito legal, Renan. Vou dar uma olhada. E é isso, pessoal. Até terça-feira que vem. Até lá. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.